Olá, boa noite. Estou aqui para dar uma alerta para os pais, para as escolas, né? Hoje eu senti um pouquinho na pele da preocupação de pais que passaram por algumas situações aí, em algumas escolas, e algumas situações que aconteceram no Brasil. E vou relatar o problema e vou falar do trabalho que a gente tem que fazer, né? Hoje, na escola do meu filho, teve uma aluna ou aluno, não sabe ainda direito, que manifestou interesse de fazer algo ruim na escola, né? E colocou como se fosse a data do feito seria para hoje. Isso preocupou todos os pais, né? Não só da turma do meu filho, mas de todas as turmas que estavam lá na escola. Foi bem apreensivo e preocupante, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Eu sempre converso com meus filhos sobre como proceder, observar, olhar ao redor, se acontecer alguma coisa, que ação tomar, né? Eu sempre busco ensinar isso para os meus filhos. Mas, claro, depende muito de como a situação vai acontecer, né? Então, a gente tenta ao máximo ensinar e torcer para que nada aconteça. E, e eu não esperei assim, como o pessoal fala assim, às vezes o perigo bate à porta, né? Pronto, o perigo bateu na porta. Graças a Deus não fez o gol, mas serviu como alerta, não só para os pais, como também para a escola, para se ter mais diálogo, né, com as crianças, com os adolescentes, para tentar ajudar, né, que às vezes as pessoas fazem certas coisas porque estão com desequilíbrio emocional ou psicológico e às vezes precisam de um apoio, né? E às vezes não encontra em casa, não encontra lugar nenhum e às vezes faz esse tipo de ação para chamar a atenção, né? Mas acima de tudo isso, eu só tenho a agradecer a Deus porque nada aconteceu e todas as crianças estão bem e professores também, né? E eu lembrei muito na hora quando aconteceu de uma passagem da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 25, verso 13, que fala assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, né? Vigiar e orar, né? A gente tem que vigiar e orar através do estudo da palavra de Deus, né? Dos sinais que ele demonstra, temos que saber identificar o que é errado, o que é certo e orar. É a mesma coisa, a gente tem que fazer, vigiar e orar pelos que estão ao nosso redor, orar, abençoar os nossos filhos, não falar coisas feias para eles, e sim derramar bênçãos para eles. Uma outra passagem que também me veio à cabeça foi Efésios 6, onde muitas pessoas conhecem, né? Que são as armaduras de Deus. Mas o livro de Efésios 6, se a gente for olhar do capítulo 1 até o final, no capítulo 1, logo no início, ele vai falar sobre o lar cristão, a relação que tem que ser entre pais e filhos. Depois ele fala como é que deve ser o lar cristão entre os servos e os senhores. E aí depois ele vem com o fechamento falando a respeito da armadura de Deus.
E eu vou ler para vocês sobre a armadura de Deus, que esse aí a gente tem que estar diariamente para poder nos proteger de toda maldade. Vou ler aqui, Efésios 6, verso 10, tá? Até o verso 20. Então, são 10 versículos. Vamos lá. A armadura de Deus. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais dos maus nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada de abrir da minha boca a palavra para como intrépides fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E aí, esse aí são os versos que falam sobre as armaduras que a gente tem que ter, né? E por final, o último verso está em 2 Timóteo, verso 4, capítulo 7. Esse é bem usado, mas vale a pena vocês reverem, né? Que ao final de tudo isso, de toda essa nossa oração, proteção, né, que a gente vai ficar fortalecido com essa armadura, a gente tem que ter o propósito, né, de que é o que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que é combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Então, assim, se Jesus não voltar, a gente tem que ter isso aqui no nosso coração, né? Que a gente fez o certo, que a gente fez a coisa certa. Então, aos pais, eu peço que, por favor, conversem mais com os vossos filhos, abracem mais os vossos filhos, amem mais os vossos filhos, abençoe-os. A escola, conversem mais com os alunos. É difícil na era da modernidade ficar longe do celular, mas tem que ter um momento do desapego a celular. E graças a Deus deu tudo certo na minha história, né? Vou botar assim. Eu tive um final feliz, mas teve famílias que não teve final feliz. Então, assim, vamos evitar que histórias ruins se repitam e que histórias boas se multipliquem, tá bom? Que vocês possam se refletir toda essa mensagem que eu passei para vocês e que tudo seja feito para a honra e glória
do nosso maravilhoso Deus. Amém? Um beijo a todos e até a próxima.